Olá pessoal, estamos aqui juntos novamente no grupo de amigos online. Nós estamos desenvolvendo a temática da perseverança e a gente entrou na primeira parte, que é as pressões externas. A gente já viu o mal entendido e hoje nós vamos ver o estudo número 3. Estresse, ameaça tempestuosa da ansiedade. Vamos desenvolver algumas reflexões a respeito desse tema, ok? Vamos lá então. Veja bem, estresse, ansiedade, as duas coisas estão linkadas, ok? Porque é uma condição ali de muita pressão, de muita emoção e que vai trazer consequências. Quando a gente fala de perseverança, é a necessidade que nós temos de perseverar a despeito dessas situações, dessas pressões externas, porque senão a gente perde o rumo, perde o alvo e a gente acaba passando por dificuldades que, se a gente tivesse um preparo anterior, prévio, a gente evitaria muitas coisas, ok? Então vamos lá. O ser humano, ele no seu estado natural, vamos dizer assim, ele é meio estranho, porque quando ele é submetido à pressão, ele começa a correr. Ou seja, ele fica ansioso, ele fica inquieto, ele fica irritado, né? E às vezes vai para atitudes intempestivas, né? Em vez dele parar para rearrumar a casa, fazer uma avaliação, não, vai no embalo. E no embalo a gente acaba se frustrando, ok? E o nosso tempo, ele é caracterizado por correria, preocupação e depressão. Porque a depressão vem como consequência de você não saber enfrentar as pressões, os obstáculos, os confrontos que fazem parte da vida de qualquer pessoa. E todos nós estamos sujeitos a esse tipo de coisa, ok? Então, aqui a gente chama a atenção que nós precisamos dar uma desacelerada para colocar a casa em ordem, ter uma visão um pouco mais clara e uma direção mais segura. E é lógico que nessa parada, nessa rearrumação, nós estamos, como cristãos, nós estamos falando de buscar a face do Senhor para recebermos capacitação, orientação, direção, ok? Porque nós não podemos esquecer que o Senhor está conosco. Ele é um Deus presente na nossa vida. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. E isso é uma convicção que vem de uma atitude de fé. O crente anda assim, o cristão anda assim, ok? E quando nós passamos por um processo de estresse, Deus não vai eliminar o estresse, Ele não vai. Ele vai aproveitar a circunstância, a situação, para trabalhar o nosso caráter, trabalhar a qualidade do nosso coração, trabalhar o nosso perfil de maturidade. É assim que nós aprendemos, é na prática, é por experiência. Não existe crescimento instantâneo, assim, num passe de mágica. Isso não existe, na vida cristã isso não existe. A gente entra pela porta e tem toda uma jornada
de santidade, de crescimento, de maturidade diante de nós. Então, até o arrebatamento, para quem está na dispensação da igreja, nós estamos aí nesse processo de purificação, ok? E a gente vai crescendo de glória em glória, de nível de revelação em nível de revelação, nós vamos crescendo. E quando a gente fala de processo, que é uma coisa longa, aí a gente traz a ideia de que a corrida cristã é uma corrida de longa duração. E uma corrida de longa duração, necessariamente, ela exige perseverança. Não é? Porque nós temos que atingir o alvo, chegar ao fim da nossa corrida. E nós temos que, de vez em quando, dar uma parada e dar uma olhada para trás. Fazer um checklist, né? Quanto que eu cresci esse ano? Como que eu era há 10 anos atrás? Como é que eu estava nesse item particular da minha alma, do meu caráter? Como é que eu estava há 6 meses atrás? A gente tem que, de vez em quando, parar para fazer uma avaliação para ver se nós estamos crescendo. Porque se o tempo vai passando e você continua sentado, satisfeito, confortável, é melhor você tomar cuidado. Porque o tempo todo o Senhor está trabalhando a qualidade da nossa vida cristã, a qualidade do nosso coração. Agora, quando a gente fala de estresse, você tem vários níveis. Algumas coisas perturbam mais do que outras, não é? A gente já sabe disso por experiência própria ou até de observar o que tem acontecido na vida de outras pessoas. E o importante é que essa situação de crise não desestruture a minha fé, a minha posição, a minha firmeza em Cristo, e que isso não traga confusão no meu entendimento, porque senão eu vou acabar tendo problemas de saúde, porque o estresse acaba mexendo, e eu vou acabar perdendo o rumo. Vou deixar de ser produtivo na igreja. Olha aí as consequências que vêm. Posso morrer prematuramente, antes do tempo, sendo que tem tanta coisa para fazer. E eu não posso permitir que isso crie um abalo na minha vida cristã, ok? Porque Deus é o maior interessado na minha utilidade, né? No propósito que Ele tem através da minha vida. E um salmo interessante que nós temos na Bíblia, os Salmos de número 46, ele fala do estresse, só que ele traz algumas coisas para as quais nós vamos chamar a atenção. Primeira coisa, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E ele diz, portanto, não temeremos, ainda que a gente tenha que passar por crises. É uma postura de fé, olhando para o lado correto, olhando para o Senhor, que nos sustenta, que trabalha a qualidade do nosso coração. E crise tem de todo tipo, tem pessoal, familiar, tem uma crise de coisas da natureza, por exemplo, um terremoto, um vulcão, um ciclone, não é? As coisas da natureza. E também as insurreições que podem acontecer numa cidade, numa nação, com violência e tudo mais. Então são vários níveis, pode ser uma enfermidade, pode ser uma perda,
de algum ente querido, enfim, são vários níveis de situações de crise que podem trazer confusão, abalar o nosso coração. Só que o salmista, ele expressa uma ordem divina: aquietem-se e saibam que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Aquietar, na verdade, no original está dizendo: pare, relaxe, eu sou Deus, eu estou nesse negócio. Ok? Porque parar significa: não fique ansioso, não fique desesperado, não fique inquieto, não fique irritado. Eu sou Deus e eu estou acima de toda e qualquer circunstância. Isso traz paz ao nosso coração a partir de uma postura de fé. Agora, se você não crê na palavra, aí o negócio vai ficar difícil, né? Porque você vai tentar segurar em alguma coisa e muitas vezes você não vai encontrar nada. E aí? Você vai deixar a crise destruir a tua vida? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum, pelo contrário, o Senhor me ajuda, o Senhor me levanta em honra e o Senhor me qualifica para que eu saia vencedor, vitorioso de uma crise. Deus tem outra perspectiva, Ele tem outra visão acerca daquilo que acontece conosco. E eu digo, não tem nada fora do controle de Deus, porque Deus não está distraído. Deus não está muito ocupado, não, Ele está olhando para você atentamente, prestando atenção em cada circunstância. Só que Deus não pode eliminar as circunstâncias da tua vida, porque Ele tem que trabalhar a tua maturidade. É uma necessidade, não é uma opção, porque senão eu não cresço. Agora, por que um passa por uma determinada crise e o outro passa por outro tipo de crise? Aí eu não sei responder, porque isso está na soberania de Deus. Mas eu sei de uma coisa: Deus me ama e Ele cuida de cada circunstância que vem ao meu encontro. E Ele tem um propósito em tudo isso. Isso me traz conforto, consolo e segurança. Ok? E quando você fica encantoado, realmente é uma situação desconfortável, incômoda, né? Você fica ali no corner, né? E levando pancada no corner. Ali você pode se perder. E Deus está dizendo: não tire os olhos de mim. Eu sou o teu refúgio, eu sou a tua fortaleza, eu sou o teu Deus que te guarda. E é no meio da crise que nós crescemos na fé. Ok? Então, isso traz convicção de que Deus me ama e Ele não me abandona. O homem pode me abandonar. As muletas podem desaparecer e eu não ter aonde me agarrar, mas Deus não, Deus é fiel. Como na linguagem popular, Deus não é traíra, Deus ele é fiel, Ele permanece ao teu lado e Ele tem planos e propósitos para a tua vida. É simples assim. E a vida continua. A crise vem, a crise passa e eu estou aqui de pé, firme pela graça do Senhor e pronto para ser usado pelo Espírito Santo. A vida continua, ela nunca para. Como diz aquele ditado, só termina quando acaba. É assim que funciona, porque senão eu fico pelo caminho. E a minha utilidade para cooperar com o Espírito Santo na edificação da igreja acaba se perdendo. Aí Deus tem que levantar outro. Entende? Então eu tenho que ter clareza dessas coisas, tá bom? Bom, aí nós vimos que a crise pode ser uma questão da natureza, pode ser uma perturbação
civil, pode ser uma depressão, uma pós-crise, né? O abalo que vem pós-crise, e aí você acaba caindo no desânimo, na tristeza, e você vai se afundando. Mas você já percebeu uma coisa, que a gente afunda por dentro? Por quê? Porque a minha visão está contaminada, está corrompida, eu estou olhando para a circunstância e não estou olhando para Deus. Olhando para o lado errado, eu vou ter problemas. Então, o primeiro ponto aqui de sabedoria é olhar para Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, o Deus Todo-Poderoso que me ama e opera em meu favor. Então eu não posso aceitar a tristeza, o desânimo, a derrota, a depressão, porque isso vai acabar mexendo com a minha vida, com a minha saúde, com a minha estabilidade mental, com a minha sanidade, e eu vou deixar de ser produtivo e útil na casa do Senhor, e vou começar a dar trabalho para os outros, porque eu estou com a visão distorcida a respeito da minha vida, do propósito que Deus tem para a minha vida, e que todas essas crises são passageiras, e que Deus quer me levar por um caminho de vitória, como vencedor, através dessas crises, ok? Então a depressão não é uma opção para mim, a depressão é eu estar olhando para o lado errado. E tem uma coisa que Jó, está lá no livro de Jó, capítulo 3, versículos 25 e 26, que diz o seguinte: aquilo que eu temo, aqui fala de medo, me sobrevém, e o que eu receio acaba acontecendo. Não tenho descanso, ou seja, a minha alma está agitada, não tenho sossego, estou perturbado, ansioso, irritado, não tenho descanso, não tenho sossego, não tenho repouso, só tenho inquietação na minha alma, eu estou perturbado. E olha, numa situação emocional desse tipo, como é que eu vou exercer a minha fé? Eu me lembro de tudo, menos da minha fé, menos do meu Deus. Eu olho para cada aspecto da crise, eu consigo fazer um diagnóstico detalhado da crise, mas eu esqueço que Deus existe. Entende? E o medo é uma brecha terrível na vida de qualquer pessoa. Então, a recomendação que Deus nos dá é: eu tenho que exercer domínio sobre o medo que assola a minha alma, e isso exige uma posição de fé, uma atitude de fé e uma iniciativa da minha parte, porque senão eu vou continuar assustado, porque eu estou olhando para a crise, eu estou assustado, a minha reação é em função do que eu estou vendo. Só que a fé anda de outro jeito, eu olho para o que a palavra diz a meu respeito. Deus é o meu refúgio, Deus é a minha fortaleza, Deus é o meu socorro bem presente nas horas de necessidade. É isso que a Bíblia diz. Mas se eu deixo de olhar para a Bíblia e começo a olhar para a circunstância, eu me perco. Então, domínio se trata de uma iniciativa, de uma postura que eu tenho que ter. Ok? Eu preciso ser honesto diante de Deus e reconhecer os meus erros e as minhas fragilidades, e muitas vezes a minha ignorância daquilo que a palavra diz. Por exemplo, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Está lá no livro de Isaías 41:10. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Uai, o Espírito Santo por acaso é espírito de covardia, de medo? Não, não é não.
e o Espírito Santo habita dentro de mim. Ser forte e corajoso, é o que a Bíblia diz, está lá, Josué capítulo 1, não é? Ser forte e corajoso, põe o pé na estrada e eu confirmo a bênção sobre a tua vida. Põe o pé na estrada, põe o pé sobre algum território e eu te dou por domínio, mas ponha o pé. Deus, Ele espera a atitude da nossa fé para que Ele entre na história. Agora, se o medo, a covardia, a timidez e tudo mais domina o meu coração, a minha atitude vai ser uma atitude para a derrota, ok? E Deus não me desampara, como está lá em Salmos 27:10, porque se o meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. E mesmo que eu seja infiel, o Senhor é fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Isso traz confiança para mim, segurança, e eu tenho que olhar para o lado certo. Então essa firmeza é essa atitude de fé que nós precisamos para manter a nossa perseverança em servir ao Senhor, independentemente das crises. E agindo assim, Deus enche o meu coração de esperança, de ousadia, e eu sigo em frente. Não é uma crise que vai me derrotar, porque o meu Deus é maior do que qualquer crise. E eu não posso esmorecer e recuar, retroceder. Não tem negócio com o diabo, não. Não vamos retroceder coisa nenhuma, nós vamos avançar. E é avançando que Deus estabelece a vitória na minha vida. Não é recuando, é avançando. É conquista de território. Nós estamos numa guerra espiritual. Mas só que tem uma coisa, eu preciso diminuir a correria na minha vida para que eu possa meditar na palavra de Deus e deixar que essa palavra altere, mude a qualidade do meu coração, da minha devoção, da minha comunhão, da minha fé e do meu serviço ao Senhor. E nessa correria, correndo atrás do dinheiro para pagar a conta, a gente nunca lê a Bíblia, a gente nunca para meditar, a gente nunca para conversar com o Senhor. O Senhor é uma pessoa e Ele é o maior interessado em conversar conosco e nos ajudar. Mas precisa ter tempo, né? Tempo de comunhão, tempo de qualidade. Lá no secreto do teu quarto, sentado confortavelmente numa poltrona, conversando com o Senhor. Aliás, ponha outra poltrona e fala: Senhor, por favor, sente aqui e vamos desenvolver uma conversa. E essa conversa vai mudar a tua vida. Ok? Parece que a gente não presta atenção na maneira como nós podemos crescer em Deus. Ok? E aí, quanto mais intimidade você tem com Deus, quanto mais revelação vem à tua vida, mais enraizamento você tem para enfrentar as lutas lá fora. Convicção interna, firme, enraizada, ok? Mas nós precisamos gastar tempo na comunhão, na meditação diante do Senhor. Nós temos que sair desse espírito do mundo, que é um espírito de competição, de sai da frente, senão eu passo por cima, quem chegar primeiro bebe água limpa. O mundo pensa assim, nós não. O Senhor batalha as minhas pelejas. Atitude de fé. Eu descanso em Deus e eu permito que Ele vá na minha frente e derrote os meus inimigos. Não sou eu. É Ele. E a vitória que vem do Senhor não traz dolo, não traz peso, muito pelo contrário, traz paz e alegria ao meu coração. E isso preserva a minha saúde. Ok? Primeira coisa que nós temos que trazer aqui para a gente encerrar o nosso estudo de hoje.
A ajuda do Senhor está prontamente disponível para você numa hora de necessidade. Você só precisa da atitude de fé necessária para que Ele intervenha e trabalhe a sua maturidade e o seu crescimento. A outra coisa é: Deus é maior do que qualquer crise. Você tem que crer nisso. Deus não cura só gripe, não. Ele cura câncer, Ele ressuscita mortos. O nosso Deus não tem limite. Não há impossível para Deus. É uma questão de fé. Ok? E a terceira coisa: aprenda a invocar o Senhor todos os dias da tua vida. Aprenda a ter um relacionamento de intimidade com Ele, porque na hora da necessidade, inesperadamente, quando a crise bater na tua porta, você vai ter a atitude correta, a atitude firme da fé que nós temos no nosso Deus. São atitudes que fazem a diferença em qualquer momento da nossa vida. Medite sobre essas coisas com calma, ore, peça ao Espírito Santo para trazer maior clareza e maior profundidade nesses assuntos, para que você seja um crente, um discípulo de Cristo, aquele que persevera nos caminhos do Senhor, aquele que persevera em servir ao Senhor todos os dias da tua vida. Amém? Que você tenha uma semana abençoada e eu conto com você a semana que vem. Um grande abraço.